Com certeza, se você estuda a lei da atração há algum tempo, você já deve ter ouvido aquela frase: muita coisa você acaba manifestando com os seus pensamentos inconscientes. E aí você fica, que nem eu fiquei por um bom tempo, mas que diacho deve ser esses pensamentos inconscientes? Gente, se eles são inconscientes, como é que eu vou lidar com eles? Hoje eu vou te explicar como é que você reconhece esses sentimentos inconscientes com um exercício bem simples que você pode fazer agora mesmo, tá? Ou quando esses pensamentos surgirem hoje no seu dia. Você pode aplicar esse exercício, que você vai começar a perceber que eles não são tão inconscientes assim. E que você pode começar a mudá-los e começar a atrair coisas melhores. Permitir coisas melhores, eu gosto mais dessa frase, para a sua vida, tá bom? Olá, gente, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos aqui. Olha só, né, como eu te falei, é muito comum a gente ouvir isso quando começa a estudar a lei da atração. 5% do que você atrai são com seus pensamentos conscientes. 95% é com o que está inconsciente. Aí você pensa, caceta, acabou, já era, não sei nem porque eu vou estudar isso, porque se 95% é inconsciente, como é que eu vou ter acesso a ela, né? A ele, esses pensamentos. E dá pra gente ter acesso a esses pensamentos. O pensamento inconsciente, por muito tempo eu pensava que era um negócio que tava lá, sei lá, sabe, na minha nuca. Em nível físico, mas ela tava na minha nuca, sabe? Eu nem consigo ver mesmo, tá? Embaixo de tudo, né? Até lembra um pouco aquele filme Divertidamente, que mostra que tem ali um conjunto de memórias, né? E é como se fosse um lixão, né? O que eu posso dizer assim. As coisas vão se entulhando ali, como se fosse uma casa de acumulador. As coisas vão se entulhando e tem memórias que estão lá pra baixo, que você não consegue ter acesso, né? Mas eu pensava assim, por isso que eu achava, tava na minha nuca, imagina, né? Minha cabeça é um acúmulo de memórias, de informações, e aí lá na nuca, lá no fundo, era onde tava tudo. Mas não é bem assim. Pensamento inconsciente, geralmente, é um pensamento que a gente ouviu por tanto tempo que a gente aceita como verdade. Entendeu? São verdades, coisas que você acredita que são verdades. E aí, você não consegue ver que esses pensamentos, muitas vezes, não são benéficos para você. Já vou te explicar aqui como é que funciona isso. De onde que vieram essas verdades? Gente, quando a gente cresce, quando a gente chega aqui na Terra, né? A gente nasce, na verdade, a gente vai crescendo, a gente vai ouvindo da sociedade, das pessoas à nossa volta, da família, dos professores, figuras de autoridade pra gente, muitas vezes as pessoas da igreja, sabe? Familiares. Você vai ouvindo informações. De acordo com o grau de autoridade dessas pessoas, você vai entender que aquelas informações são verdades. Eu nunca percebi, mas muitas das coisas que eu acreditava serem verdades pra mim vieram de filmes, de livros que eu li. Eu sempre li, e isso é maravilhoso, sabe? O fato de eu sempre ter lido. Só que também tem um ponto colateral, como tudo, tem a polaridade oposta, né? Eu fui entendendo que aquelas informações, pelo fato de terem sido passadas ali num livro, por uma pessoa, enfim, né? Ou pela televisão, eram verdades pra mim, entende? Então, quando eu penso sobre aquelas coisas, pra mim elas têm lá embaixo delas. Imagina que tem um texto. E aí, quando a gente faz exercício de substantivo na escola, né? Aí você tem que classificar. A professora não faz isso quando você estava na escola, né? Põe uma frase, encontra o substantivo. Aí o encontra o substantivo, contra o advérbio, encontra a preposição. Aí ela te dá aquela frase e aí embaixo de cada palavra você vai colocar o que aquela palavra é. Se é substantivo, se é um adjetivo, se é um advérbio, se é preposição. Você está classificando aquelas palavras. Pensamento é a mesma coisa. Tem pensamentos que a gente ouviu por tanto tempo que a gente classifica todo como verdade. Verdade, é verdade. Isso é verdade. Por exemplo, sei lá, as pessoas ricas não prestam. Isso é verdade. Tá? Se você ouviu por muito tempo, quem é rico não vai pro reino do céu, né? É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha, né? Do que um rico entrar no reino dos céus. Então, quem é rico não presta. Não vai pro reino do céu, porque se não vai pro reino dos céus, sua mente tem uma capacidade brilhante de entender e subentender as coisas. Se ela não vai pro reino dos céus, é porque ela não presta. Ela não presta, quem é rico não presta. Aí você tira essa conclusão. E aí isso é verdade pra você. Não é um pensamento, isso é uma verdade. Você tirou a ideia de que ele é um pensamento, que um pensamento pode ser mudado, que um pensamento se classifica como positivo ou negativo, que eu posso escolher pensar positivo ou negativo, porque quando eu penso positivo, eu permito as coisas que eu desejo, quando eu penso negativo, eu resisto às coisas que eu desejo. Então, quando você tira todos esses critérios, esse pensamento você ouviu por tanto tempo que você aceita como verdade. Aí,
Vamos lá. Você tá ali pensando em atrair o seu desejo. Eu quero ganhar na loteria. Rapaz, eu quero ganhar na loteria. Tem muita gente, né, aqui no canal que manda mensagem sobre isso. Quero ganhar na loteria. Isso é incrível. Vou dar uma casa pra minha mãe, vou ajudar fulano, vou fazer isso pra ciclano, vou fazer não sei o quê, vou fazer aquela viagem que eu quero. Enfim, né? Aí você fala que você quer ganhar na loteria. Aí, na sua cabeça, né, tá aquele pensamento, às vezes, assim, ai, gente, mas esse povo rico é tudo ruim, e não sei o quê. Aí, o que tá passando? Você sente uma emoção negativa, porque todo pensamento vai gerar um sentimento pra você. E o que é esse sentimento? É uma equação, que eu posso dizer dessa forma. Como assim uma equação? Uma comparação. Você tem um eu superior. Seu eu superior é uma contraparte não física sua. Já expliquei isso no curso de Lei da Atração Prática, gratuito aqui no canal. No começo eu decidi que esse curso ia ficar por pouco tempo, mas eu decidi deixar aqui no canal por tempo ilimitado, tá? Então tá disponível para você assistir. Então o que acontece? Nesse curso, né, tá lá explicando que você tem o seu eu físico. O seu eu físico é uma extensão da fonte criadora, que é quem você é, que é o eu superior, ou seja, um eu maior. Esse eu superior, ele sempre pensa positivo sobre todas as coisas. Toda vez que você pensa um pensamento que se combina com o seu eu superior, você sente uma emoção boa, alegria, nossa, entusiasmo, satisfação. Você sente aquela leveza no seu corpo. Toda vez que você pensa um pensamento que é diferente do que o seu superior está pensando, um pensamento negativo, porque ele está sempre pensando positivo, você sente uma emoção negativa. E quando você sente uma emoção negativa, significa que você está resistindo a todas as coisas boas que o seu superior está emanando para você, inclusive seus desejos, entende? Então, seu superior pensa, nossa, todo mundo tem direito a viver o reino dos céus. E aí, quando você pensa, quem é rico não vai pro reino dos céus, e eu quero ser rico, né? Então, lascou. Se eu for rica, o problema é que fulano talvez não goste de mim, porque eu não vou ser mais boa, sabe? Nossa mente vai criando esse monte de pensamento atrás um do outro, assim que a gente perceba. O que aconteceu? Você pensou um pensamento diferente da fonte, desalinhado com a fonte. A fonte está pensando que você pode ser amado por todos, independente de quem você seja, de quanto dinheiro você tem na sua conta. E aí você pensa o contrário, por isso você sente mal. Você sente aquele sentimento negativo. Só que você não percebe aquele sentimento negativo. Por quê? Porque você classificou aquele pensamento como verdade. Isso é uma crença inconsciente. Isso são as crenças inconscientes que estão atraindo, né? Entre aspas, como as pessoas falam, as coisas que você deseja, sem que você perceba. Você não está consciente que aquele pensamento é um pensamento negativo. Você vê esse pensamento na sua cabeça. Só que você vê assim, tipo, quem é isso? Mas você não debate com esse pensamento. Você só aceitou como verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Entendeu? Na sua classificação mental, isso é verdade. Isso não é um pensamento, isso é um fato. E é diferente, isso é só um pensamento. O pensamento pode ser mudado. Você entendeu a diferença? Na sua cabeça, isso não é um pensamento. É verdade absoluta. Aline, mas isso é verdade absoluta? Não é. E aí você vai fazer um exercício aqui que vai te ajudar a perceber. O que eu faço? Quando eu tô sentindo, gente, eu falei um exemplo mais drástico aqui. Mas, muitas vezes a gente sente, né, emoções negativas muito mais simples. Eu acho que isso não vai dar certo pra mim. E como você, pela vida inteira, né, muitas vezes, você viveu e as coisas não deram certo como você queria, você aceitou como verdade que as coisas não dão certo pra você. Aí você quer muito aquilo que você quer. Aí você se sente super mal, que você acha que isso não vai dar certo. Seu superior tá falando que vai dar certo sim. Você tem potencial pra tudo que você quiser. Você pode ser, fazer e ter tudo que você quiser. Você é a energia limitada da fonte. Aí você sente aquele sentimento ruim, você pensa, porque não vai dar certo mesmo. Nada vai dar certo pra mim. Só que esse pensamento, esse sentimento ruim que você tá sentindo é o quê? É a discrepância do que você tá pensando com o que seu superior está pensando. É essa diferença vibracional. Por isso que você sente essa emoção negativa. Só que você aceitou que não dava certo. Você aceitou quando criança que você era preguiçoso, que você nunca ia ser nada na vida, né? Você ouviu muitas vezes de pessoas que te amavam, mas porque às vezes estavam meio chateadas com a vida. Elas também acabavam reverberando essa chateação pra você, né? E aí você ouviu tanto delas, não vai dar certo não. Não vai dar certo pra você. E aí você aceita isso como verdade. Você nem questiona que isso é um pensamento. E um pensamento pode ser mudado. Então, o que você faz? Quando você tá nessa vibe, vamos pegar o exemplo aqui. Você quer muito fazer uma coisa, quer muito realizar uma coisa. Aí você tá ouvindo na sua cabeça, isso não vai dar certo pra você. Peraí. Calma. Você vai pegar um papel, tá? Vai pegar um papel e vai escrever os pensamentos. Muitas vezes você vai perceber que é um só. Ou seja, é uma única direção de pensamento. O que tá passando na minha cabeça agora? Peraí. Calma. Você ouve esse pensamento.
Só que você não tá só tendo consciência do que ele é, se ele é negativo, se ele é positivo, entendeu? Então pega esse pensamento e escreve num papel. É uma terapia, gente, a gente escrever, né? Só que a gente às vezes não sabe como fazer isso. Então pega esse pensamento e escreve ele. Se tá passando muito na sua cabeça, muita confusão, escreve todos os pensamentos. Agora você vai pegar, se possível, com caneta colorida, vai ficar mais fácil, tá? Muitas vezes a gente tem que ser didático com a nossa mente. Pega esse pensamento aqui, você vai classificar. Tira a ideia de que ele é verdade. Nenhum pensamento é verdade. É só um pensamento, tá? Não tem verdade. Isso aconteceu no passado. Não significa que tem que ser a verdade absoluta para você para sempre. O seu passado não define quem você é agora, o que você pode fazer. A gente ouve essas frases lindas e maravilhosas, mas a gente não percebe que elas são verdades. Verdades que eu digo assim, elas podem ser aplicadas, né? Como verdades na nossa mente, na nossa vida. Por exemplo, o seu passado não define quem você foi. Aí você ouve essa frase, acha linda, mas quando você tá se baseando no que aconteceu no passado para definir o que vai acontecer no futuro, você não usa essa frase a seu favor. É verdade, meu passado não define. Tem verdades, tem crenças que são positivas pra gente e que a gente pode praticar, entendeu? E assim aceitar como verdade. Isso pode ser a minha verdade. Eu escolho quais verdades eu quero que sejam as minhas verdades. E aquelas que não me fazem bem eu troco por outras, tá? Meu passado não define quem eu fui. O que eu fui não define quem eu vou ser. O que eu posso conseguir. E aí o que acontece, né? Voltando ao exercício. Você vai pegar aqui esse pensamento, eu nunca nada dá certo pra mim. Qual a qualidade desse pensamento? Não precisa pensar qual emoção que é, se é uma emoção de rejeição, de medo, de angústia, não. Positivo ou negativo, mais simples. Esse pensamento é de otimismo ou de pessimismo? Esse pensamento é um pensamento pessimista. Porque eu queria que esse negócio desse certo, que essa vaga de emprego que eu me classifiquei desse certo, mas eu tô falando que nada nunca vai dar certo pra mim. Então, esse pensamento que eu tô pensando é pessimista. É por isso que eu tô me sentindo tão mal. Porque o meu superior tá falando que vai dar certo. Senão, eu estaria me sentindo bem. Se ele estivesse falando que não vai dar certo mesmo, eu estaria me sentindo bem. Mas o meu superior tá falando que vai dar certo. Caraca, entendi, isso não é verdade, não. Isso é um pensamento negativo. Eu achei que eu tava sendo otimista e por isso a lei da atração não tava funcionando direito pra mim, porque eu sou muito otimista, mas agora eu vi. Eu não estava sendo otimista, eu tô praticando diariamente um pensamento negativo, não estava vendo. Nossa, que bom que eu percebi isso agora. Esse pensamento é um pensamento negativo. Eu tô invalidando isso, não é mais verdade. É um pensamento negativo que eu tô praticando. E eu escolho praticar um pensamento positivo, tá? E aí você vai pensar, peraí. Estão dizendo que pra a lei da atração, né, funcionar pra mim, pra eu começar a permitir as coisas que eu desejo, eu posso ser um pouco mais otimista com a vida. Esse pensamento não é mais otimista. Então eu posso pensar numa dúvida, talvez as coisas deem certo pra mim, sim. Talvez o que aconteceu no passado não defina mais o que eu vivo a partir de hoje. Eu tô me sentindo pior ou melhor? Uma médica que eu ia, né, oftalmologista, super maravilhosa, ela, toda vez que eu ia escolher a lente do óculos, ela ficava um tempão comigo naquela cadeirinha lá, sabe? Pra você ficar olhando as letras. Quem já passou no oftalmologista, que usa óculos, sabe do que eu tô falando. E muitos eram bem rápido. E às vezes, por fato de ser rápido, você pode escolher uma lente que não seja tão adequada pra você. E a doutora Juliana, maravilhosa, ela falava assim, vamos lá, melhor, que ela é bem do interior, então ela tem um sotaque bem puxado, ou pior. Aí essa, um pouco melhor, um pouco pior. Um pouco melhor, um pouco pior. E ficava nisso, um pouco melhor, um pouco pior. E isso fazia com que eu encontrasse lentes, assim, perfeitas pra mim, sabe? E antes não era assim. Com outros médicos, com outros profissionais, não eram assim. Porque eu não tinha essa clareza, né? De pra que lado eu tava indo. Às vezes ela até repetia mesmo e ficava um pouco melhor, um pouco pior, um pouco melhor, um pouco pior. Enfim, isso dá assertividade. A mesma coisa, peraí. Pensar que talvez as coisas não sejam. Pode ser melhor ou pior? Tô me sentindo melhor ou pior? Eu tô me sentindo melhor. Não tô me sentindo mais tão mal. Sente o seu corpo, tá? Esse espaço do seu tórax, do seu tronco aqui, ó. Entre ombro, peito, estômago, barriga. Você vai sentir as emoções nessa região, geralmente, tá? Sentiu abertura, leveza, um relaxamento? Ou tá preso assim, sabe? Aquela angústia, aquele medo. Aquele sentimento de que nada vai dar certo. Leveza, sentir um pouquinho mais de leveza? Melhor, tô indo na direção da fonte. Tô permitindo que a fonte flua através de mim e derrame suas bênçãos através de mim. Vamos pensar dessa forma? Ao invés de pensar atraindo ou não atraindo, atraindo coisa ruim ou coisa boa, vamos pensar
Tô deixando que a fonte flua através de mim e derrame suas bênçãos. Ah, que delícia. Mais gostoso. Tô permitindo que a fonte flua através de mim. Então, melhor. Esse pensamento, que eu posso tudo que eu quero e tal, é melhor. É uma verdade que eu posso segurar pra mim. Você tá mudando as suas verdades. E aquele pensamento que antes você achava que era inconsciente, que era uma crença inconsciente, que, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Tem que tirar a capa de invisibilidade do Harry Potter, né? Dela para que eu possa ver, acabou de ser desvendado. Isso não é uma verdade. Isso era um pensamento. Não preciso descobrir com quem eu aprendi. Às vezes no processo vai acontecer, tá? Vai acontecer de você olhar para aquele pensamento, né? Depois perceber, nossa, veio disso. Muitas vezes eu faço esse exercício e aí passa um tempinho, claramente vem na minha mente, a circunstância que deu origem àquilo. Lá na Aline de 3, 4, 5 anos de idade. Aquela memória que estava lá no fundo da gaveta realmente sobe, sabe? E aí eu lembro, nossa, aquele momento eu acreditei que as coisas não davam certo pra mim. Que eu não conseguia ter aquilo que eu desejava. Sabe? Que era uma ilusão ter as coisas que eu desejava. E aí eu aprendi, eu entendo, mas a gente não precisa se importar quando que aconteceu, como que aconteceu, sabe? Então, gente, é basicamente isso. Você vai classificando o seu pensamento e vai olhando. E aí, quando você classifica, você acabou de tirar o rótulo dele como verdade. Porque antes você estava entendendo isso é verdade. Verdade. Aí isso é uma crença. O que você acredita que é verdade para você é uma crença, né? E o que você acredita que é verdade e que você não percebe a toxicidade dessa verdade é uma crença limitante. Inconsciente. Porque você não estava percebendo a toxicidade dessa verdade. Entendeu? Você estava aceitando como verdade algo que você não quer aceitar como verdade, porque te faz sofrer, porque te impede de sentir a abundância, o amor, todas as coisas boas que a fonte tem para você. Então você vai fazer esse exercício super simples. O que você vai precisar? Caneta, papel, de preferência uma caneta colorida, não importa a cor. A gente não tá falando de misticismo aqui. Pode ser uma cor que faça você se sentir bem, tá tudo bem. Quanto melhor a gente se sente na nossa vida, melhor, né? Então pode ser uma cor bonita que você se sinta bem. Mas não tem importância a cor. Se você tem azul e preto, faz com azul e preto. Você tem todos os marca-textos do mundo, faz com todos os marca-textos do mundo. De preferência que você use uma cor para sinalizar o que é negativo e o que é positivo. Tá? Porque aí vai ficar mais fácil. Você vai, associando. Ah, tá, peraí. Esse pensamento é um pensamento negativo. Não é verdade. Toda vez que a gente sofre com algo, eu percebi isso em mim, é quando eu acredito que um pensamento que não é verdade, que uma crença negativa é verdade. E aí eu entendo que eu não tenho como, sabe? Eu me limito. Literalmente ela me limita, porque eu acredito que aquilo é verdade. Ah, não, isso nunca vai dar certo pra mim. Isso é mentira. Isso é um pensamento positivo ou negativo? Isso é um pensamento negativo. Ok. Eu posso trocar por um pensamento positivo. Isso não é verdade. Foi só algo que eu ouvi por muito tempo. Foi só algo que eu acreditei a partir da experiência que eu vivi. Mas não é verdade sobre mim. Como que eu sei que não é verdade? Porque se eu tô sentindo emoção negativa, meu eu superior tá emanando agora uma verdade sobre mim. Uma verdade sobre mim vai fazer com que eu me sinta bem. Uma mentira sobre mim vai fazer com que eu me sinta mal. Simples, né? Exercício literalmente da tia Márcia na 5ª série. Classificar os adjetivos, substantivos, as frases, enfim. Classificar os seus pensamentos. Você vai fazer isso. Aline, quantas vezes? Quantas vezes você quiser se sentir melhor? Eu sempre falo isso. Porque esses pensamentos, né? É até um lembrete aqui, tá? Eles vão surgir de novo. E se a gente não entende que eles vão surgir de novo, a gente vai achar que a gente é incapaz. A gente vai brigar com a gente mesmo e vai fechar aquela torneirinha do bem-estar de novo. Ah, meu Deus, não tá dando certo. Eu não sou boa nisso. Não, você é boa sim. Você é boa sim. É só que é normal. Imagina um hábito. Pensa um hábito. Ah, eu vou começar a correr. Me fala se algum dia você falou que você ia implementar um hábito novo e numa semana você começou a implementar e deu tudo certo. E tipo, pra sempre agora, eu sou ótima, nunca mais eu falhei. Não, né? Provavelmente não. A grande maioria das pessoas, embora muitas tenham muita disciplina, não foi assim que rolou. Elas simplesmente tiveram um processo ali. Aí teve dias que isso era um hábito novo. Um exemplo. Vamos lá. Te desafio. Comece a escovar seu dente com a mão oposta a que você escova. A mão oposta. Sabe? Tipo, se você é destro e você escova com a mão direita, você vai começar a escovar com a mão esquerda. Se você é canhoto, você vai começar a escovar com a mão direita. E vamos ver se você vai acertar de primeira. Ah, não, mas eu sou incapaz? Óbvio que não, né?
É normal, você tá se adaptando. O pensamento é igual, é um hábito, você tá se adaptando. Ele não vai sair correndo e colocar o rabinho entre as pernas, que nem o cachorro do Chaves, lá se vai o cão arrependido. Não, ele vai voltar, entendeu? Então, é normal, porque é um hábito, você praticou. Aí, quando você olha pra você e fala, não, tá tudo bem, é só um hábito, eu tô melhorando mesmo. E não fica se chicoteando, pensando negativo, acreditando que você não tá dando certo, que não tá dando certo com você. O que você tá fazendo? Você tá se acolhendo e tá pensando positivo. Tá tudo bem. É como é um hábito, então demora um pouquinho mesmo. Tá sendo empático com você, amoroso, compassivo, tá? Então, são pensamentos positivos. Tá tudo bem. Eu tô conseguindo, tô avançando mesmo. E aí você vai fazendo, tá? É o que eu falo. Se você sai e trabalha fora, leva um caderninho pequeno. Tem caderninho pequenininho de 32 folhas, de 16 folhas que cabe numa bolsa. E é muito válido. Muitas vezes a gente rejeita isso. Ai, mas eu sou uma pessoa importante. Esse tipo de exercício bobo não é pra mim. Mas é esse tipo de exercício bobo que tá mudando como você pensa. É esse tipo de pensamento cruel que tá tipo, te impedindo de se sentir tanto bem que você quer pra viver as coisas boas que você quer ver. Entendeu? Então, se importa com eles. Põe isso como prioridade na sua vida. As outras pessoas talvez pensem, nossa, essa criatura leva um caderninho na bolsa pra ficar fazendo exercíciozinho bobo. O problema delas, elas não precisam entender por que você faz. Você saber, basta. Você sabe o que você tá fazendo, você sabe que você não é bobo, você sabe que você tá cuidando de você, da sua saúde mental, pra que coisas boas venham pra você. Então, é isso. Pega o seu caderninho, põe na sua bolsa, pequenininho mesmo. Na hora que a situação meio que perceber que, tipo, opa, peraí, tô sentindo emoção negativa. Significa que tem um pensamento passando aqui que eu tô achando que a verdade não é. Calma. Respira, não pira. Deixa eu anotar esse pensamento. Pode ser que você tenha que parar um pouquinho e se concentrar pra perceber o que você tá pensando, tá? É normal também. Olha, peraí, deixa eu ouvir aqui. Como se fosse uma ligação que às vezes tem ruído. Ouve aquele pensamento, anota. Aí você tem clareza, né? Quando ele tá na sua cabeça, parece que ele faz parte de você. Quando ele tá no papel, você observa ele. E aí fica mais claro. Aí pega a sua caneta colorida. Peraí, esse pensamento é o quê? Positivo ou negativo? Se não funcionar essa classificação, tu vai otimista ou pessimista? Eu tenho um desejo X. Esse pensamento é otimista ou pessimista? Ou seja, diz que eu tô indo na direção que eu posso conseguir meu desejo ou diz que eu não posso conseguir? Ah, tá. Pessimista. Entendi. Isso não é verdade. Isso é um pensamento negativo. Ok, consegui classificar. Beleza. Aí agora você já se sentiu bem. Porque você já acabou de tirar aquela categoria de verdade daquilo. Ufa, não é verdade não. Ai, que alívio. É só um pensamento negativo. Aí esse pensamento negativo, qual eu posso pensar melhor? Peraí, a minha fonte tá mandando aqui um pensamento positivo. Senão eu não estaria sentindo essa emoção negativa. É isso, tá? Quantas vezes forem necessárias. Toda vez que você se sentir envolvida no pensamento, faz isso, que aí você vai estar trabalhando um pensamento positivo. Tá bom? Um beijo pra você. Eu espero que esse conteúdo tenha contribuído muito com a sua jornada. Pratica, não esquece de praticar. Pratica. Lembre-se de praticar, né? Vamos colocar uma afirmação positiva. Lembre-se de praticar quantas vezes forem necessárias. Ouve o vídeo mais de uma vez para você interiorizar o que eu tô falando aqui. Se é uma coisa nova pra você, você precisa ouvir mais vezes. Você tem capacidade de aprender. Você consegue aprender, só é um assunto novo. E aí você precisa ouvir mais vezes para facilitar o seu aprendizado, tá? Compartilha com outras pessoas que você acha que vão se beneficiar. Porque, na minha experiência, eu percebo que muitas vezes são coisas que a gente não tem consciência. Por isso que eu tô compartilhando pra você. Porque parece que é tão nebuloso na nossa cabeça que a gente não tem consciência. É isso de que é pessimista, otimista e tal. Isso ajuda muito. Então, compartilha com o máximo de pessoas que você acha que vai se beneficiar disso, que estude lei de atração ou desenvolvimento pessoal, que esteja nessa vibe, que você se sinta confortável de compartilhar. Ou, de repente, que você percebe que precisa da sua ajuda e você vai, né? Ai, eu não sei se essa pessoa vai achar disso, mas quero muito ajudar. Então, compartilha. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Aline, muito obrigada por disponibilizar seu caderno. Faz muito tempo que eu estudo lei da atração e nunca aprendi tanto como tenho aprendido com seus vídeos. Eu passei um concurso em 2018, mas uma posição que a prefeitura nem tinha que me convocar. Eu nem tinha mais esperança de ser convocada, mas para minha surpresa, fui convocada essa semana e eu precisava muito desse emprego. Obrigada de coração pelo conhecimento que você tem compartilhado. Você também quer ter resultados como esse? Coloque em prática o passo 3 da lei da atração com o caderno da permissão.
30 dias para mudar sua vibração, atrair o que deseja e fazer a permissão uma prática constante na sua vida. Adquira o seu no link da descrição do vídeo.